Juntos mais uma vez para a leitura do livro O Perispírito e Suas Modelações, de Luiz Gonzaga Pinheiro. Capítulo 39. Tirando dúvidas. Para começar a segunda parte desse trabalho, senti a necessidade de uma reunião tira-dúvidas com os amigos espirituais, visto que pontos obscuros ainda existiam e os casos a que éramos levados a observar surgiam progressivamente complexos. A memória era um desses pontos a serem analisados demoradamente. Existiria uma memória no perispírito? Em nível de cérebro físico, seria possível algum tipo de gravação? A sede da memória é realmente o espírito? Até então, trabalhava com o perispírito muito centrado na codificação, apesar de saber que Kardec o condensara como se fosse um bloco único e compacto, o que a prática me dizia não corresponder à realidade. Como o melhor para começar qualquer tarefa é esclarecer de início seus pormenores, resolvi reunir os médiuns do grupo de aprofundamento doutrinário para um estudo junto aos amigos espirituais. Assunto? O mesmo que queimava nossos neurônios, o perispírito. Era preciso indagar por tantas variantes que nos mostravam, questionar sobre a existência ou não de uma teoria conclusiva diante de tanta diversificação, procurar entender as questões que nos atormentavam, e não tivemos inibição em fazê-lo. Armados de dúvidas e com perguntas engatilhadas, bombardeamos a equipe que nos orienta por mais de uma hora. Se saímos sem dúvidas, quem dera. A dúvida é eterna companheira de quem estuda, mas ficamos satisfeitos. Sentimos a certeza de que os instrutores fizeram o possível para que pudéssemos entender tão delicada lição. No mais, eles nunca nos deram nada com paternalismo, sem certificarem-se do esforço redobrado que empreendíamos sempre, exercidos no limite de nossas forças. Mostram o roteiro, os passos, nossos pés que os executem. Esse é o estreito caminho que temos percorrido. E creiam, se queremos seriedade, não há outro. Vejamos alguns questionamentos. Primeiro, atendendo a desencarnados que foram vítimas de acidentes enquanto encarnados, vejo que alguns trazem traumatismos, amputações e até desagregação quase total do perispírito. Em outros, esse corpo permanece íntegro. Não existe uma regra para explicar tanta diversidade de casos? Resposta: existe, desde que você admita que cada caso tem suas especificidades. Você falou acidentes. Vamos, pois, dividi-los em duas maneiras. Primeiro, quando ele ocorre naturalmente, sem a intenção do espírito em provocá-lo. Nesse caso, a probabilidade de não lesar o perispírito existe, desde que seu karma, ou seja, seus débitos, se esgotem com aquela parcela de pagamento representado pelo acidente. Todavia, se o espírito se rebelar contra a sua expiação, abrigando a revolta contra as condições em que se encontra e que foram impostas pela lei que o feriu, ou melhor, a lei que ele feriu, a sua condição de acidentado lesa o perispírito. Se o acidente foi intencional, como ocorre com o suicídio, não há como não lesar, amputar, e até quando a agressão é forte e o desejo de se matar é profundo, em flagrante de respeito às leis divinas, a variar severamente o perispírito, aqui a intenção é tudo. Segunda pergunta: como pode um perispírito ser severamente desagregado? O que fica revestido o espírito, então? Resposta: o seu corpo mental. Vamos para efeito didático, e apenas para esse fim, pois na prática os corpos dos espíritos são interligados,
separar o ser humano em corpo físico, perispírito, corpo mental e espírito. O corpo físico pode ser destruído. O perispírito pode ser severamente avariado. O corpo mental, fronteira entre o espírito e o perispírito, não. Se houvesse vontade e evolução suficiente, o perispírito lesado poderia ser recomposto pelo espírito que se dele reveste. O problema é que o ser que pratica o suicídio não tem conhecimento nem moral suficiente para acionar o corpo mental e, utilizando-o como molde, induzi-lo a recompor o seu perispírito. Questão 3. Quer dizer que o corpo mental jamais sofre uma ranhura sequer, mesmo diante do desejo mais profundo do espírito em se matar? Resposta. Eu disse que o corpo mental é indestrutível. Em uma comparação grosseira, podemos dizer que ele é a caixa preta do avião, o molde onde se situam todas as conquistas biológicas do ser. Como você classificou a memória como biológica, no que se concerne a conquistas das formas e funções, e psicológica, relativas à inteligência, intelecto, moral, podemos dizer que a primeira se situa em nível do corpo mental e a segunda é patrimônio do espírito. Questão 4. Em quais circunstâncias o perispírito pode sofrer desagregação parcial, avarias e ferimentos? Resposta. Em muitas situações e acidentes onde haja por parte do espírito a vontade de ferir-se ou de matar-se, digo eu, leitora, essa vontade pode ser interna, psicológica. Racionalmente você não pensa isso, certo? Seguindo. No suicídio, quando o desejo de morte é profundo, a depender do gênero de morte escolhido, o perispírito pode sofrer as mais graves lesões. Não conhecemos um caso, contudo, em que ele tenha se desintegrado totalmente. Mesmo nos atentados suicidas, em que alguém amarra em si 10 quilos de TNT, como ocorreu em Israel, o perispírito sofre vultosas desagregações, mas pode ser reconstituído com base no molde indestrutível que é o corpo mental. Certo, meus amigos? A gente precisa prestar atenção em cada uma dessas questões e cada uma dessas respostas e desmembrar em fatos, em casos que a gente conheça. Pergunta número 5. Volto aos acidentes. Diante de 2 pessoas mortas, sob as rodas de um trem, sendo a primeira vitimada por suicídio e a segunda por um acidente inevitável, como se apresentam os perispíritos? Resposta. Já dissemos que a intenção é tudo. Você não leu nas obras da codificação que Deus julga mais a intenção que o fato? O suicida se apresentará com o seu perispírito severamente avariado. O acidentado terá o seu perispírito sem prejuízo, desde que no instante do acidente ou posteriormente não tenha sido tomado por sentimento de culpa. Olhe, gente, presta atenção. Vou ler outra vez. O acidentado terá o seu perispírito sem prejuízo, desde que, no instante do acidente ou posteriormente, não tenha sido tomado por um sentimento de culpa. Tais como, eu poderia ter evitado, eu fui culpado pelo que aconteceu. Se ele tem a consciência isenta de culpa pelo que sucedeu, seu perispírito não sofrerá avarias. Nesse livro e em dezenas de outros livros, isso está destacado. A culpa é um grande problema para todos nós. Então, precisamos entender até que ponto somos responsáveis, certo? As coisas acontecem, independente da nossa capacidade de prevenir.
Continuando. Pergunta número 6. Por falar em memória, como vocês têm acesso a determinadas informações que o espírito procura esconder e, não obstante, elas são reveladas ao doutrinador? Resposta. Para falar da memória, você precisa abrir um leque para explicar toda a sua abrangência. A designação de memória biológica para relacionar as conquistas do espírito no campo dos instintos e do automatismo é boa. O éter registra os acontecimentos circundantes em sua intimidade, formando uma memória ambiental, quando se fala em ambientes restritos. É uma memória astral, quando registra a saga de todo um planeta. Em uma reunião mediúnica, qual a que você dirige, os eventos e imagens podem ser extraídos da mente do espírito. Os espíritos superiores possuem recursos para induzir, subjugar uma mente rebelde, para que ela libere todas as informações disponíveis. Os técnicos podem também retirar da memória ambiental todo o drama que ele não se anima a revelar ou proceder a uma regressão de memória. São técnicas variadas das quais o espírito não consegue subtrair-se, sendo rendido em sua intenção de bloquear seus registros. A memória parece ser uma das características da matéria. A Terra grava em seus fósseis os registros de sua evolução. Não podemos encarar isso como uma memória geológica? O feto, nas primeiras etapas do seu desenvolvimento, mostra em seu corpo sinais de estágios anatômicos já ultrapassados, uma vez que apresenta bolsas branquiais e uma longa cauda. Não demonstra esse fato a existência de uma memória biológica? As árvores em seus troncos vigorosos registram através de suas fibras, organizadas segundo os anos vividos, a sua própria história. Não seria isso uma memória vegetal? As cicatrizes no corpo não são parte da memória de tantas lutas? Existem ainda outros tipos de memória que desconhecemos e que certamente dominaremos um dia. Todavia, repito, a memória propriamente dita, que deve ser evocada pelo espírito que se organiza, sequenciada e seletiva, encontra-se registrada nele mesmo. Quando o espírito faz evocação de um fato passado, aciona seu banco de dados, liberando o conhecimento armazenado. Tais lembranças se refletem no perispírito. Seria difícil entender uma memória no perispírito, de vez que ele pode ser severamente desagregado e recomposto. O espírito representa o intelecto, a vontade, a força viva, que impulsiona e vibra a inteligência. Quando ele quer, expressa sua vontade através do pensamento, que ele se fotografa no perispírito. Assim como essa reunião tira dúvidas, fato comum em nosso grupo de aprofundamento doutrinário, tomamos novo fôlego para tão extensa caminhada, a do saber. Meus amigos, esse capítulo precisa ser lido e relido, analisado cada uma das suas perguntas. Precisamos buscar em nossas memórias de outras obras escritas fatos semelhantes, para que possamos solidificar esse conhecimento, para só então podermos ter a certeza necessária. Um abraço a todos e até o nosso próximo capítulo.